João capítulo 8. A mulher adúltera. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos. Até aos últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se, Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O discurso de Jesus sobre a sua missão. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo? O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas a vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheces a mim, nem a meu Pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podes vós ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura, querer matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou, não podes vós ir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo e eu sou de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhe disse: Isso mesmo, que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer a julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que ele lhe falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois os judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizeis tu, sereis livres. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho não fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós.
Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, de que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis. Pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, porque não credes, quem é Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro ao meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que Abraão, o vosso pai? O nosso pai, que morreu? E também os profetas que morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, a qual dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que eu não o conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelos meio deles, e assim se retirou.